Bom, vamos iniciar o nosso último painel, né, que para encerrar esse dia que foi ótimo, muito produtivo. E nesse último painel, com meus 3 colegas de mesa, professora Rosângela Gomes, que foi minha orientadora do mestrado, né, Mathieu Carpentier, que está aqui, que é o francês com o melhor português que eu já vi, e o meu colega Mário, colega de procuradoria, um parceiro de toda hora. Vamos iniciar esse último painel com a professora Rosângela Gomes, falando sobre a análise do risco no mercado imobiliário diante da decisão do STF sobre a propriedade fiduciária. Uma decisão recente que aí trouxe muitas agruras e ela vai ajudar a elucidar ou trazer mais questões, né, para nos fazer pensar. Professora. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer da minha imensa satisfação de estar aqui com vocês nesse dia, né, desde da manhã. Agradecer imensamente ao convite feito, não só pelo nosso queridíssimo amigo José Gabriel, mas também pela professora Arícia, e aqui agradeço a Procuradoria do Município, sempre na pessoa do professor Daniel Bucar, amigo e colega na UERJ, ex-aluno de UERJ também, né? Queria agradecer também aos colegas e queridíssimos amigos de Toulouse, lembrando que eu estou aqui, acho que desde a primeira hora, não, José Gabriel? Desde o tempo em que o convênio ainda era com a Unirio, depois com a UERJ, né? E lembrando que tudo começou com a Procuradoria através da UERJ. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, queridos amigos de Toulouse. O José Gabriel já lembrou aqui da família Terron, que agora se coloca da família Terron, né? Nós temos também excelentes memórias e o coração se aquece quando lembramos das 2 Corrines, da Marie-Hélène, do André Jean Arnaud, saudoso André Jean Arnaud, que já estiveram aqui conosco e que nos ajudaram nessa parceria de 18 anos, e espero que cheguemos ao 20º ano, né, com uma comemoração. Bom, eu não vou tomar mais muito tempo, porque essa última mesa já é a mesa do final do colóquio. Eu escolhi esse tema quando José Gabriel me perguntou, disse assim, o tema central é o risco, o que você pode falar? Eu digo, nós temos uma decisão recente, proferida pelo STF, o relator foi o ministro Luiz Fux, e essa decisão, com repercussão geral, inclusive, ou seja, todos os tribunais do Brasil vão passar a adotá-la, ela terá um fortíssimo impacto no mercado imobiliário. Aliás, semana passada, aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, houve um painel sobre isso, que a Arícia, inclusive, coordenou junto com o desembargador Marcos Alcino, né? E um dos temas foi exatamente essa decisão, acho que, se não me falha a memória, foi a querida amiga Cláudia Franco que falou sobre a matéria. Nós que trabalhamos com o mercado imobiliário, a gente tem estado muito preocupado. Por quê? A alienação fiduciária com garantia fiduciária não é uma coisa nova, ela existe desde o direito romano, isso daí não é algo que surgiu do nada. Mas para nós no Brasil, ela ganhou uma relevância muito grande pela praticidade em relação ao mercado de empréstimo, não só para qualquer razão, uma operação, uma necessidade que a pessoa tenha de obter um valor, um numerário, tendo um bem para dar em garantia,
como principalmente para a aquisição do imóvel próprio, da casa própria, o sonho da casa própria, né? E hoje, no mercado imobiliário, ele tem sido utilizado com muita frequência, não só no mercado imobiliário, mas também no automotivo, na compra de automóvel, moto, enfim, bens de uma maneira geral, de maior valor, tem sido utilizado exclusivamente a alienação fiduciária com garantia fiduciária. Então, a FEBRABAN diz, por exemplo, numa pesquisa, que 100% do financiamento imobiliário no Brasil é feito através de alienação fiduciária, porque não tem outra maneira. Ou é isso ou não compra. Só isso. Então, assim, eu começo falando disso porque o que originou a decisão do Supremo? Qual foi o leading case que veio? Foi o seguinte, houve um recurso de São Paulo dizendo que a alienação fiduciária extrajudicial ou não judiciária, ela feria o direito constitucional ao contraditório, tá? E o direito à moradia digna. Ponto. Esses foram os 2 pontos que deveriam ser apreciados pelo Supremo. A moradia digna, que é uma garantia, um princípio constitucional, e a ampla defesa, que também é um princípio constitucional. Todos os 2 garantidos nos primeiros artigos da Constituição Federal. Muito bem. Veio o ministro Luiz Fux e disse que não feria nem a moradia digna, nem a legítima defesa, uma vez que o contraditório ainda poderia ser utilizado e lançado mão dele, uma vez que houvesse questionamento quanto à lisura do procedimento de consolidação da propriedade. Então, vamos entender como é que a coisa funciona. Bom, nós temos aqui, né, o Supremo Tribunal... Está dando para vocês verem? Tá. Então, o Supremo, a contextualização disso, né? O Supremo Tribunal Federal, eu vou ler no papel, porque aqui a letrinha está muito pequenininha, e como eu sou ceguinha, é melhor aqui. Bom, o Supremo Tribunal Federal discutiu a validade da Lei 9.514 de 1997, que é exatamente a lei que traz a alienação fiduciária e a propriedade fiduciária extrajudicial, em vigor há 26 anos, que permite que bancos ou instituições financeiras possam retomar um imóvel em caso de não pagamento das parcelas, sem precisar acionar a justiça. Então, seria todo um procedimento cartorário, inclusive da consolidação da propriedade e da penhora do bem imóvel. O recurso extraordinário, que é de número 860.681, com repercussão geral, no tema 982, debateu-se a execução extrajudicial nos contratos com a chamada alienação fiduciária, e que o imóvel fica em nome da instituição financeira e não em nome do devedor, fica em nome do credor, com propriedade resolúvel, como garantia, previsto na Lei 9.514 de 97, se isso não violaria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Bom, na sequência, como é que é feita a retomada extrajudicial de imóveis por bancos em casos de inadimplência? Primeiro, nós temos um acordo que prevê essa alienação fiduciária do imóvel. Esse é um ponto importante, porque parece que neste acordo houve a livre manifestação de vontade das partes.
A autonomia da vontade está ali presente. Mas essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Esses contratos imobiliários com instituições financeiras, eles entram no Código de Defesa do Consumidor. E aí vem o direito à informação. A instituição financeira, ela dá ampla informação das consequências negativas desse contrato para o devedor na hora em que ele implementa esse acordo? A resposta é não. Não. Nenhum gerente de banco vai chegar e dizer, olha, se o senhor não pagar uma prestação, porque é isso que vai acontecer de agora em diante, se o senhor não pagar uma prestação, nós vamos consolidar a propriedade e vamos vender o seu imóvel. O senhor morando nele ou não. Esse é o ponto. Bom, na conclusão, daqui a pouco eu vou levantar alguns aspectos, inclusive de políticas públicas que estão sendo feitas no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro. Bom, o segundo ponto é que a instituição financeira vai ceder o crédito em troca que o beneficiário se obrigue a pagar o empréstimo correspondente em prestações mensais e transferir a propriedade do bem à instituição financeira até a quitação da dívida. Gera, portanto, uma bifurcação da posse. A posse direta fica com o devedor e a posse indireta com o credor. E em situação de inadimplência, a consequência é a retomada da propriedade pela esfera extrajudicial. Tudo extrajudicial. O Poder Judiciário não entra em nenhum momento nesse processo. Bom, qual seria essa modalidade de contrato em discussão? É um mútuo com alienação fiduciária. Então, o mútuo com alienação fiduciária é um tipo de contrato de empréstimo em que um bem é dado em garantia ao credor. E a alienação fiduciária é uma modalidade de garantia em que o devedor transfere a propriedade do bem ao credor até que a dívida seja completamente quitada. Aliás, agora, inclusive, está se permitindo a aquisição de bens imóveis com Bitcoin. Tá? Vários cartórios de registro de imóveis já estão permitindo, e a gestão, inclusive em sistema de multipropriedade. E a gestão feita por um token. É a tokenização da aquisição de bens imóveis. Isso é assim, é o que está na ponta e já está no mercado imobiliário. Já está. São Paulo já está fazendo isso direto, Rio de Janeiro já começou, Rio Grande do Sul também já está fazendo, principalmente em Gramado, agora que Gramado está afundando, né? Semana passada, um imóvel, um edifício financiado com apartamentos na casa dos 3 dígitos, R$1 milhão, ele ruiu, afundou completamente, porque o solo abriu, ele afundou. Então aí vai toda a questão que vimos aqui do risco antes, né? Mas enfim, continuando. Então, a alienação fiduciária é uma modalidade de garantia em que o devedor transfere a propriedade do bem ao credor até que a dívida seja completamente quitada. Esse tipo de contrato é comumente utilizado em financiamento para aquisição, inclusive, de veículos e imóveis. Tá? Princípios legais analisados pelo STF na decisão. Né? Então, foi o devido processo legal, a ampla defesa, e o ministro Fachin levantou a moradia digna. Então, vamos lá. A execução extrajudicial nos contratos com a chamada alienação fiduciária, em que o imóvel fica em nome da instituição financiadora como garantia, previsto na Lei 9.514 de 97. E a pergunta, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa? Foi esse o questionamento que o STF teve que responder. E aí nós temos os fundamentos da decisão proferida
pelo ministro Luiz Fux e acompanhada, não em maioria, né, porque o ministro Luiz Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia foram contrários. Mas qual foi a diretriz tomada pelo ministro Luiz Fux quando ele dá seu voto? Ele diz que prevaleceu no julgamento o voto dele como relator, pois ele observou que essa modalidade de execução não afasta o controle judicial. Porque, caso verifique alguma irregularidade, e qual seria essa irregularidade? Não foi notificado extrajudicialmente, não recebeu um e-mail da instituição financiadora dizendo que ele estava em atraso. Seria preciso, por exemplo, uma notificação extrajudicial. Já está entendido que basta um e-mail, e se a pessoa não lê seus e-mails com frequência, ela ali, o tempo dela já está sendo corrido, tá? Então, basta um e-mail para dizer que já houve ali uma notificação, porque é tudo extrajudicial, então já houve uma notificação e que essa pessoa está já com risco de perda do imóvel a partir do momento em que se consolide a propriedade. E veja, a consolidação da propriedade não precisa ser notificada ao devedor. O que é notificado ao devedor é o atraso no pagamento, é a mora. E veja qual é a decisão. Então, o devedor pode, a qualquer momento, acionar a justiça para proteger seus direitos. Mas que direitos? Se a instituição financeira está agindo conforme a lei, conforme aquilo que é previsto. E ele ressaltou ainda, o ministro Fux, que os requisitos do contrato tiveram o consentimento expresso das partes. Mas veja, é isso que eu ponderei aqui no início. Houve a oportunidade de avaliar os riscos desse contrato pelo aderente. É um contrato de adesão, inclusive. Não é um contrato onde as cláusulas são redigidas pelas partes. É um contrato onde eles aderem àquilo ali. Não tem muito o que fazer. Ou é isso ou não tem. Bom, o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia foram contrários, entenderam que isso, especialmente no contrato de aquisição da casa própria, né? E há, inclusive, uma medida atual do governo de incentivo à aquisição da casa própria por classes de baixa e média renda, né? O presidente Lula ressuscitou o programa Minha Casa Minha Vida. Nós aqui no município do Rio de Janeiro temos um programa, né, do Reviver Centro, onde esses imóveis que estão vazios no centro do Rio de Janeiro serão retrofitados para moradia, e essa moradia não será de alta renda, será de baixa e média renda, isso tudo com alienação fiduciária. Então, será que na hora em que essas pessoas forem buscar no mercado financeiro, né, junto aos bancos, o financiamento dessa casa própria, será que eles terão toda a informação necessária? Eu duvido. Bom, a tese, que é de repercussão geral, é que a tese foi fixada da seguinte forma: é constitucional o procedimento da Lei 9.514 de 97 para execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. Bom, implicações, para a gente poder ir mais rápido aqui, no aspecto jurídico, impactos sobre a execução extrajudicial em contratos de alienação fiduciária. É claro, isso vai desafogar o Poder Judiciário, sem dúvida. É o que nós chamamos aqui de desjudicialização. Mas, sob o aspecto dos princípios
constitucionais que preservam a dignidade da pessoa humana, eu não sei até que ponto, né, nós teríamos realmente essa necessidade de desjudicializar certos aspectos. Segundo o econômico, impactos no mercado imobiliário e do consumidor. Nós já estamos sentindo esse mercado meio reativo, né? Porque está sendo muito debatida essa questão. Claro, é boa para os bancos, é boa para o investidor, mas não é ruim para o adquirente da casa própria, do primeiro carro, enfim, das pessoas que precisam financiar bens da vida para poder ter uma aquisição desse bem, inclusive para trabalho, como é o caso de motos, né? Que o motoboy hoje é uma realidade. Modelos de contratos, nós temos alienação fiduciária e hipoteca. No marco das garantias legais, eu vou botar aqui agora, nós já temos esse marco das garantias legais que está, inclusive, já sendo implementado, parte desse PL já está sendo implementado no Código Civil. Ele revitaliza a hipoteca, ele gera para a hipoteca a possibilidade de ela ser executada extrajudicialmente com maior facilidade. Mas isso não coloca a hipoteca de novo no mercado. O fato é que a alienação fiduciária com garantia de bem ainda é o melhor caminho para o credor, a maior segurança para o credor. E eu acho muito difícil, né? Inclusive podendo o mesmo bem ser dado em garantia para mais de um credor, eu acho muito difícil que a hipoteca volte a ter a força que ela teve no passado. E temos aqui a distinção entre a decisão do STF e o marco das garantias, né? Então, esse marco das garantias tem uma ligação com o que foi votado no STF? Tem. Qual a diferença entre o que foi votado no recurso extraordinário e o marco das garantias? A maior diferença é exatamente essa questão da possibilidade, da agilidade do credor obter o seu crédito com a consolidação da propriedade através da alienação fiduciária. No marco das garantias, isso daí não tem tanta agilidade como na alienação fiduciária já tem. Segundo, que os bancos já estão muito à vontade com a alienação fiduciária, eles já sabem como proceder. Os cartórios também, eles já têm ali um modus operandi com muita segurança. Então, eu acho muito difícil que o marco das garantias tire essa predominância da alienação fiduciária ou da garantia fiduciária do seu reinado dentro desse mercado, sobretudo do mercado imobiliário. E aí, para a gente fechar e já concluindo, e olhando umas perspectivas futuras, nós podemos dizer que há realmente um risco desse mercado imobiliário se retrair quando começar a haver a consolidação e a penhora em massa de bens adquiridos com a intenção especialmente da moradia. Então, a retomada de bens, móveis ou imóveis, carros, motos, mas principalmente bens imóveis, isso vai impactar sem dúvida no mercado. Então, o risco que nós temos hoje, é claro, há que se dizer que quem empresta o dinheiro tem um risco, mas o risco dele é muito menor do que o risco de quem pede esse dinheiro emprestado. Porque, na verdade, o risco maior é de quem está ali perdendo o dinheiro que investiu, porque ele não recupera esse dinheiro não é devolvido a ele, né?
E aí a negociação, entrar numa mesa de negociação é o caso? Não, não é o caso, porque não tem. Na alienação fiduciária você não tem essa oportunidade. O que foi pago, e se ainda com a venda do bem sobrar algum dinheiro, é devolvido ao devedor. Mas se não sobrar, se faltar dinheiro, o devedor ainda continua tendo que pagar a dívida. Então, eu acho que o impacto que vai ter é muito grande no mercado imobiliário, porque a partir dessa decisão do Supremo, com um mês, 30 dias de insolvência ou de atraso no pagamento, já vai haver consolidação da propriedade e a venda já vai ser feita à revelia do devedor. Bom, eram essas as minhas considerações, porque muito ainda se tem a avaliar a partir dessa decisão que é recentíssima. Muito obrigada aí pela atenção e pelo tempo de vocês. De fato, eu acho melhor trocar. Quem vem agora aqui? Muito instigante os questionamentos trazidos, né? A decisão muito recente, a gente ainda vai ver como isso vai impactar. E, enfim, é aquele eterno questionamento de como as decisões dos tribunais impactam o dia a dia do cidadão, do jurisdicionado. Agora eu vou passar para o nosso professor Mathieu Carpentier, que vai falar sobre a constituição do risco e o risco constitucional. Então, muito obrigado, doutora Ana Paula. Queria agradecer aos nossos amigos aqui que receberam a gente com tanta gentileza. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Queria agradecer, obviamente, a PGM, a doutora Alicia e o professor José Gabriel, que é a alma viva, né, desse colóquio. Então, agora vou falar em francês. E começo então a apresentação sobre a Constituição do risco e o risco constitucional. Então, a fórmula do Ulrich Beck, que diz que vivemos na sociedade do risco, ou seja, o medo da fome, da guerra, foi substituído na nossa sociedade moderna e pós-moderna pelo medo do risco, as incertezas que aparecem. Toda a questão aqui será tentar mostrar de que forma o direito constitucional, a teoria constitucional, ela percebe a regulação do risco nas sociedades contemporâneas. Então, gostaria de dar início falando de algumas definições que são muito importantes para a minha apresentação. Vamos retomar, então, a partir da teoria dos jogos e teoria da decisão, as seguintes definições. É importante fazer a distinção clara entre três noções: a noção de risco, de incerteza e a de ignorância. O risco, na teoria dos jogos, é a atribuição de probabilidades não nulas a resultados para muitas ações possíveis, resultados então com utilidade negativa, ou seja, aqueles que não apenas não são satisfatórios do ponto de vista da preferência do indivíduo, em diferentes graus, mas que, além do mais, também trazem exatamente o contrário, que impedem a satisfação dessas preferências. A incerteza, por sua vez, é uma dúvida que, da parte do agente, tem a ver com a probabilidade de cada resultado. Nós podemos agir de uma forma ou de outra e não sabemos exatamente qual é o risco que as consequências nefastas se produzem. E, finalmente, a ignorância. É, então, uma dúvida sobre a natureza dos resultados possíveis, consequências de uma ação, ou então também a utilidade positiva ou negativa associada a esses resultados. Não sabemos se essa ou a outra consequência vai permitir ou não satisfazer as preferências do indivíduo, do grupo de indivíduos ou da sociedade de forma geral. Então,
É preciso perceber que toda decisão tomada sobre essa égide do risco, com uma probabilidade não nula de resultados então com utilidade negativa, não é sempre que ela tem está envolta em ignorância. Quero dizer o seguinte, uma empresa só pode existir e ela consegue até um certo nível de certeza, probabilidades dadas, consequências possíveis de uma ou outra ações. Nesse sentido, se nós vamos, por exemplo, caminhar num penhasco com os olhos vendados, a probabilidade existe que vamos ter algum problema. É claro, já dissemos aqui várias vezes que as loucuras, nós nunca nos arrependemos delas, mas essa loucura aqui sim será um problema grande. Continuando as atividades humanas, o risco coabita com a incerteza e com a ignorância. Então, a tomada de decisão por parte do agente tem a ver com uma série de compromissos, usamos o termo trade-off em inglês, entre diferentes resultados, e probabilidades, incertezas e resultados que, às vezes, então, podem até ser controversos, incertos. Voltemos à Constituição. Como é que ela percebe o risco? Bem, podemos fazer referência aos trabalhos de Vermeulen, de Harvard, que numa obra que já tem 10 anos, separa 202 riscos. Os riscos de primeira ordem e os riscos de segunda ordem. Os de primeira ordem são aqueles inerentes à atividade humana, ou seja, os ambientais, aqueles que têm a ver com saúde pública, aqueles que têm a ver com ordem pública também. Enfim, o conjunto de riscos que a atividade humana faz pesar sobre os indivíduos e sociedade. Os riscos de segunda ordem, por sua vez, são aqueles associados à atividade política em si, a forma como a atividade política vai tentar regular esses riscos de primeira ordem. Por exemplo, se nós elegermos um governo, um sistema de governo, nós esperamos que ele vai permitir assegurar a prosperidade da sociedade, então minimizar os resultados de utilidade negativa. Mas que também traz em si seus próprios riscos, a incompetência, abuso de poder, tirania desse governo. E tradicionalmente a Constituição é percebida e vista como um conjunto de garantias para minimizar justamente esses riscos em questão. Como nota Adrian Vermeulen, há duas abordagens possíveis desse constitucionalismo do risco, duas fórmulas, então, para que as teorias constitucionalistas, a partir de século XVII e XVIII, perceberam tanto os riscos de primeira ordem quanto os riscos de segunda ordem. Há uma abordagem, então, cautelosa e uma abordagem otimizatriz. Aquela que tem mais prudência é aqui onde temos muitas opções possíveis. Não necessariamente temos que escolher aquela que produz ou que é suscetível de produzir o resultado com maior utilidade, mas aquelas que vão minimizar a probabilidade que o pior resultado aconteça. Então, em termos de gestão de risco, nós tentaremos maximizar a probabilidade de que o menos pior dos resultados entre aqueles que aconteça. É a regra do máximo. É preciso maximizar o menos negativo possível, o resultado menos negativo possível. E assim temos diante de nós uma abordagem otimismo, tentando maximizar a utilidade geral do resultado das ações que nós vamos levar adiante, mesmo que fazendo assim nós estamos minimizando o risco do resultado
na utilidade negativa mais importante. Segundo Adrian Vermeulen, uma forma tradicional do constitucionalismo liberal é uma abordagem de mais precaução, enquanto que ele mesmo pretende defender uma abordagem de mais otimismo. Mas o que vou mostrar aqui nas duas primeiras partes é que está tudo muito associado e que, muitas vezes, a precaução do risco de primeira ordem, essa abordagem que vai minimizar o risco do acontecimento mais trágico, por assim dizer, caminha junto com uma abordagem otimizadora do risco de segunda ordem e vice-versa. É o que eu farei nas duas primeiras partes, tomando o exemplo que vem do direito constitucional e da história constitucional. E, chegado um terceiro momento, eu vou tentar levar o terreno de análise para outro lugar, não a Constituição em termos de regulação dos riscos, mas a Constituição como criadora de risco. Assim, com a criação de órgãos que vão garantir a constitucionalidade dos atos do poder público, cria um risco também que pesa nesse poder público. Eu tento mostrar que esse risco impede, na verdade, todo trade-off, ou seja, todo compromisso. Evidentemente, não temos aqui nenhum julgamento de valor. Comecemos então falando dos riscos de primeira ordem. O constitucionalismo liberal toma uma abordagem que vai otimizar os riscos, e isso simplesmente porque nós estamos tentando otimizar do ponto de vista liberal e vem com forte utilidade, que é a liberdade. É o tríptico de Locke. É o direito que temos vida, liberdade, bens. Em conjunto de bens, é preciso maximizar, o que implica uma abordagem otimizadora dos riscos e não uma abordagem de precaução. E desse ponto de vista, como veremos na segunda parte, é justamente porque nós estamos com medo da tirania, temos medo do tirania, que vamos tentar minimizar os riscos de tirania e despotismo. Então, os riscos de primeira ordem e uma abordagem mais otimista. Vamos ver aqui alguns exemplos concretos, relativamente clássicos eles também. Falarei de coisas que não conheço também, peço a licença de vocês. Procedimentos penais do Common Law e a fórmula do Blackstone diz o seguinte: vale mais 10 culpados colocados em liberdade do que um inocente condenado. Então, para a utilidade geral dos dois resultados, o inocente é muito triste, claro, para ele, não é bom, é claro, botar o inocente preto, mas colocar 10 criminosos em liberdade é algo que, por juízo da utilidade para a sociedade, não é uma utilidade negativa, com certeza superior. Mas, levando em consideração que a liberdade e o direito de não ser condenados sem razão é algo muito forte, vamos tentar maximizar esse bem até um certo ponto, de forma a manter viva uma probabilidade não nula e, aliás, superior a outra probabilidade, e para que o resultado pior não aconteça. Evidentemente, é uma prática de otimização do risco. Não se trata de obter o resultado para a utilidade negativa tão grande, até que o trade-off fique totalmente desbalanceado e a liberdade se sinta de forma desfavorável contrabalanceada. Não queremos 10, 100, 1000 criminosos soltos. Essa fórmula de Blackstone, então, mostra a importância de otimizar a liberdade e o direito. Outra questão também, outro exemplo muito interessante que podemos trazer aqui também, é o exemplo da luta contra o terrorismo. Bem, há uma probabilidade não nula de que um enorme ato terrorista aconteça, como o que aconteceu
no 11 de setembro das sociedades ocidentais. E temos também uma propriedade mais importante, que haja atos esporádicos que vêm minando pouco a pouco a moral, a vida das sociedades ditas ocidentais. Se formos ter uma abordagem de precaução, vamos restringir ao máximo as liberdades, na medida em que a restrição das liberdades vai minimizar os piores resultados. Enquanto isso, se nós decidimos manter um regime liberal, estamos mantendo viva também a probabilidade não nula de acontecimento de atentados terroristas. Os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, tiveram uma abordagem mais de precaução. Colocaram em questão muitos direitos, habeas corpus, liberdade, e pouco a pouco, depois, pela força das coisas, jurisprudência da Corte Suprema, o lado constitucional americano se defendeu dessas tentativas. Então, as constituições, digo, estão prontas a tomar o risco de atos terroristas potencialmente numerosos, escolhendo, pois, uma ação que mantém em grau de probabilidade os resultados sejam menos piores e que otimiza o trade-off, aumentando as possibilidades globais. Ou seja, o constitucionalismo liberal é de otimização dos riscos de primeira ordem, porque estamos aí no mundo da precaução em relação ao excesso de poder político na gestão dos riscos de primeira ordem. Em muitos casos, nós vemos o retorno de uma forma de gestão mais cautelosa. Eu poderia tomar 2 exemplos, não vou desenvolvê-los muito mais. Evidentemente, quando falamos de precaução, direito constitucional do meio ambiente, artigo 5 da Carta do Meio Ambiente, que fala de um princípio de precaução diz então, quando há algo afetando o meio ambiente, as autoridades precisam colocar procedimentos, adotar medidas para poder reparar o dano causado. Nós não estamos nos interessando aqui pela situação global, utilização global. Nesse caso, teríamos que levar em consideração os benefícios da inovação científica ou tecnológica, mas estamos tentando minimizar os piores riscos. Nós poderíamos tomar vários outros exemplos, em termos de saúde pública, e a crise do Covid deixou isso muito claro. Estou vendo aqui a obra do Vermeer, eu acho que isso é bom. Vamos falar dos riscos, então, agora de segunda ordem, efeitos de simetrismo. As constituições liberais geralmente percebem os riscos de segunda ordem de forma cautelosa. Uma constituição é concebida, para retomar a forma do John Elster, como um conjunto de security seeking rules, de garantias contra o mau governo. E então aí estamos confrontados a esses trade-offs. O exercício da atividade política que tem riscos para os indivíduos, para a sociedade. Podemos falar da incompetência dos governantes e a famosa fórmula de Montesquieu. Todo homem com poder tende ao abuso do poder e o exercício da ação política que produz resultados de muita utilidade positiva. Seriam eles inexistentes se a iniciativa fosse deixada apenas às atividades privadas. A realização do interesse geral, a realização do bem comum, que não pode ser deixada apenas à iniciativa privada e à mão invisível do mercado. Estamos então diante de um trade-off que tem que ser realizado entre esses diferentes resultados da ação política. Por um lado, o constitucionalismo liberal vai tentar limitar esses riscos, minimizá-los a partir de uma abordagem cautelosa. Então, tentaremos limitar
por exemplo, se levamos em consideração a demagogia, a incompetência, limitar esses riscos com a introdução de elementos aristocráticos no seio de constituições democráticas. Tipicamente, por exemplo, levando em consideração propostas de Madison no Federalismo número 10, o Madison diz que a Constituição que estamos elaborando não é uma democracia, porque as democracias só funcionam em pequenos estados, em pequenas cidadelas. E aqui, por uma espécie de aristotelismo bastante clássico, Madison diz que isso se torna demagogia, luta de fações entre elas, cada um tentando ficar com o poder, interesses próprios e pessoais. Mas no Estado grande, como os Estados Unidos, eleições livres vão permitir aos eleitores, por um efeito quase mecânico, de escolher os melhores. Aí o Madison dizia, será mais difícil num grande estado para candidatos indignos de usar essas manobras vis, as quais passam muitas vezes os sufrágios. E isso não vai mais acontecer. Ninguém é profeta no seu país. E em termos de aponto de poder, as soluções trazidas pelo constitucionalismo moderno e pela dita separação dos poderes, ou seja, conjunto de mecanismos constitucionais que vão distribuir as diferentes funções do Estado em diferentes órgãos diferenciados, assim evitando o risco de concentração do poder, ou seja, aquela fórmula de Montesquieu que falava justamente do abuso de poder dos dirigentes. E por outro lado também, as constituições têm alguns elementos muito importantes que vêm aumentar as prerrogativas de alguns órgãos, legislativo, executivo, e aí sim aumentando o poder político. É a partir daí que aquela abordagem cautelosa em maneira de gestão de riscos de primeira ordem vai levar ao aumento da confiança no poder político. O New Deal é um exemplo clássico, depois de ter lidado com a Corte Suprema dos Estados Unidos, que aceitou conformidade em relação a um aumento dos poderes do Congresso Federal e do presidente americano em termos de intervencionismo econômico. E da mesma forma na França aconteceu também o preâmbulo da 46, quando nós estamos falando de um certo número de direitos que supõem a intervenção ativa do Estado em uma esfera de atividade até então compreendida como privada. Então supõe, claro, o fortalecimento dos poderes políticos. Isso em detrimento das liberdades que o constitucionalismo liberal clássico tentava maximizar. Percebemos então aqui que depois da Segunda Guerra Mundial, constitucionalismo social, ambiental e hoje também digital estão levando a uma abordagem que tem mais a ver com a abordagem otimista do risco político. Estamos dispostos a passar pelo risco de um abuso de poder ou de uma aventura despótica. E isso aí porque queremos diminuir riscos de primeira ordem. E hoje, muitos autores sobre meio ambiente que falam com a regulação da inteligência artificial dizem que uma ditadura permitiria de forma muito mais otimista regular esse tipo de atividade. Agora sim passo à terceira parte, onde eu quero dizer o seguinte: a Constituição, não para fornecer e pôr limites aos órgãos políticos, para limitar então esses riscos de excesso de poder ou de incompetência seja minimizado. E aí nós falamos do desenvolvimento de um
várias ferramentas, sobretudo o controle de constitucionalidade, atos públicos, isso começando com os atos do legislativo, que pesam na decisão política os riscos novos. Eu gostaria de ter falado mais, claro, sobre o fato de que o juiz ele intervém no seio de um marco normativo bastante indeterminado pela Constituição. E a probabilidade de uma censura, a probabilidade de uma anulação, a abrogação dos atos legislativos é submetida a vários graus de incerteza e até de ignorância. Mas o que eu quero mostrar é que quando o legislador tem escolha entre duas leis e há uma probabilidade não nula de que o juiz constitucional declare uma das duas leis possíveis conforme a Constituição, então, assim como a censura é binária, um interlocutor, não há nenhum trade-off possível, não há um resultado de utilidade negativa quantificável. Trata-se sim de um resultado que põe fim ao trade-off. A lei é interrompida, a operação é interrompida, e o legislador, ele gostaria de fazer o quê? Seguindo a lei, então ele acaba ficando controle do poder público. Isso sem fazer juízo de valor, é um risco particular na medida em que não pode entrar em nenhum trade-off, em nenhum compromisso. E para o legislador, a minimização do risco constitucional é uma prioridade absoluta. O legislador, em relação a esse risco, ele terá uma abordagem necessariamente cautelosa e ultracautelosa, já que tentará reduzir a zero a probabilidade de que o juiz constitucional venha colocar obstáculos à entrada em vigor ou à aplicação da lei. Assim, então, o legislador vai tentar minimizar esses riscos de qualquer outra coisa, ainda que isso leve, do ponto de vista global, a uma clara diminuição da probabilidade de resultado de forte utilidade. Bem, conclusão então é a seguinte: a Constituição quer regular riscos inerentes à atividade do homem e então as atividades políticas dos governadores, mas confiando aos juízes constitucionais a controle e a conformidade desses atos à Constituição, ela faz pesar então um risco a mais no exercício do poder político. A todos, muito obrigado. Bom, depois dessa excelente exposição, né, que realmente a busca desse equilíbrio é sensível, né? E aí iremos para casa refletindo. E antes disso, vamos ouvir meu colega Mário, que vai falar sobre gestão de risco e Estado democrático de direito, perspectivas de consenso. Boa noite. Boa noite, professores aí que estão na mesa. Mathieu, que escolheu, assim, um tema muito parecido com o meu. Eu e Mathieu conversamos no almoço que ele deu uma googlada nele, conversei com ele, especialista em teoria do direito, o doutorado dele é sobre isso. Eu fiz mestrado, tratei separação de poderes, mas sobre um outro enfoque. Curiosamente, eu acho que nós dois pegamos o mesmo livro na biblioteca para tratar dessa matéria. Mas de todo modo cumprimento a Ana Paula também, enfim, por estar conduzindo os trabalhos aí, Daniel que também incentivou o evento, a Arícia que sempre dirigente aí no SES, está fazendo muitos eventos, retomando uma cultura na casa de fazer congresso. Cumprimento também o nosso ex-procurador-geral que está aqui, até Marcelo Marques, e aos colegas aqui franceses. O professor José eu não conhecia, conheci no almoço, pessoa super agradável. Bom, como eu disse, eu utilizei, para minha antiga exposição, o mesmo marco teórico que o Mathieu utilizou. A vantagem do Mathieu ter falado antes de mim, a desvantagem é que a minha palestra, eu não vou tentar não repetir nada do que ele falou. Talvez repita uma coisa ou outra, porque a gente tem algumas interpretações um pouco diferentes. A vantagem é que a sua exposição me deu muita coragem. Então agora eu posso transformar, como somos poucos também aqui,
vamos dizer assim, eu vou abusar de uma característica minha, que é a informalidade, para falar a verdade para mim mesmo sobre o que eu queria escrever. Por exemplo, eu coloquei aqui, né, se essa palestra fosse de manhã, na presença aqui de todo mundo, eu teria falado que o título da minha palestra é Constitucionalismo e Risco. Mas eu não vim aqui para falar de constitucionalismo e risco. Eu vou falar de política e risco. Porque política para mim, o que eu extraio desse livro do Vermílio, eu vou aprofundar esses conceitos, é que a política ela tem que ser tratada como um risco constitucional. Ela tem que entrar na linguagem constitucional. Ela tem que entrar na linguagem, principalmente, bom, para mim, que vivo num país que tem uma Suprema Corte bastante ativa e forte, ela também tem que entrar na linguagem da Suprema Corte, não disfarçada de um ativismo judicial que finge não estar na política, mas para a gente alterar a postura, né? Esses institutos que o Mathieu trabalhou têm muito a ver, na minha opinião, com uma postura com a qual nós lidamos com a política. Eu acho que corte tem que lidar, de certa forma, com a política. Mas, vamos lá, eu vou tentar organizar aqui meus pensamentos. A primeira coisa que eu queria falar é que, também, uma coisa simples, é que quando eu fui estudar risco, eu fiquei com uma sensação muito agradável, muito mais agradável do que a que eu tenho quando eu estudo outros temas no direito, assim, mais áridos. É que, na verdade, a sociologia que trata disso, e eu, como referencial também de origem, eu usei o Ulrich Beck também, é que, na verdade, a gente está lidando com coisas que estão muito palpáveis na nossa realidade, são coisas muito... fenômenos muito simples de observar. E que, na verdade, a nossa falta de dedicação a esses elementos, né, dos riscos ambientais, políticos, fez com que a gente negligenciasse muito essa questão e a gente, enfim, transformasse isso num problema que hoje a gente está tentando endereçar sobre o viés do direito constitucional. Eu ouvi a palestra dos outros colegas, pelo visto, assim, outros ramos do direito já tratam disso com muito mais profundidade, com uma metodologia bem aplicada. A palestra do Vitor aqui mostrou isso. Mas o estudo do constitucionalismo, e já partindo para a minha fala mesmo, o estudo do constitucionalismo, ele, no Brasil, pelo menos, eu acho que buscando aí uma referência na matriz norte-americana, ele tenta equacionar o problema entre a tensão, né, entre direito e democracia. Constitucionalismo e democracia. Constitucionalismo aqui compreendido para a gente no Brasil como o exercício do poder de cortes constitucionais. Então a gente faz como os americanos, a gente pensa em um sem número de modelos institucionais perfeitos. Bruce Ackerman, por exemplo, nos Estados Unidos já chegou a escrever um artigo disciplinando exatamente como deveria ser o Estado norte-americano. O professor Luiz Roberto Barroso já fez isso também no Brasil, modelo de parlamentarismo, modelo de presidencialismo que ele defende, uma reformulação assim, geral do que seria a nossa Constituição. E essa tensão entre direito e democracia, ela está, vamos dizer assim, como o primeiro tópico, eu acho, né, de quem discute constitucionalismo aqui no Brasil. E a discussão dos arranjos institucionais, ela é uma discussão fundamental. Mas talvez a gente devesse dar um enfoque sobre a metodologia que está por detrás da forma como a gente interpreta a Constituição, como a gente lida com os riscos que advêm da interpretação da Constituição. E aí o Adrian Vermílio aqui, como o Mathieu falou, ele diz que a Constituição, o que fazem as Constituições? Constituições lidam com os riscos da política. O professor Richard Fallon, ele tem quando ele fez um comentário sobre esse livro do Vermílio, ele, por exemplo, entende que essa premissa é falsa. A Constituição não está lá para regular risco, justamente porque os riscos, para ele, seriam só os riscos de primeira ordem. Então, riscos ambientais, riscos nucleares, riscos do terrorismo, todos surgiriam depois que a Constituição estruturasse o Estado. Então, a Constituição serve para estruturar o Estado. Eu não concordo, eu acho que o Adrian Vermílio também não concorda, provavelmente o Mathieu também não concorda, porque assim, é muito fácil exemplificar no Brasil, por exemplo, de que os riscos estavam sendo pensados, os riscos constitucionais, os riscos da política, os riscos de adotar determinada interpretação, determinado modelo para a nossa Constituição, eles estavam postos antes de se conceber o próprio texto constitucional. No Brasil, eu não sei se os colegas sabem, mas no Brasil, em 93, depois que a nossa Constituição foi promulgada em 98, a gente fez um plebiscito no Brasil.
para decidir se a gente queria monarquia, acho que o pacote era completo, era monarquia, né? Me corrija, pessoal, monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo e o modelo bicameral, né? Esse que a gente tem hoje. Pois é, o povo provavelmente não sabia, mas existem, assim, a discussão constitucional que foi pautada, provavelmente não para a maioria das pessoas, mas de certo modo em Brasília isso foi discutido, era uma discussão que acessava quais eram os riscos de cada modelo. E isso é pré-constitucional. Estou falando de antes da Constituição, né? Porque eu estou reformando o texto constitucional depois, então estou dizendo qual vai ser o texto. Aí tem, o Vermílio aqui ele usa um exemplo dos Estados Unidos, que se discutia se vai ser um poder executivo unitário, ou se vai ser dual, né? Por conta do federalismo americano. Enfim, tudo isso é uma discussão sobre quais são os riscos, né, que estão envolvidos, né? Equacionamento de riscos, fazer política constitucional, com quais riscos, com quais perspectivas, né? Análise de custo-benefício. E o professor Adriano Pilati, inclusive, um professor da PUC, né, eu fiz mestrado lá na PUC, e o Adriano Pilati ele foi assessor na Constituinte de um parlamentar. Ele fez concurso para isso e hoje não é mais, mas ele dá um depoimento muito grande de como as coisas eram acessadas com base nas teorias de risco, que essas que a gente está vendo agora, meio reformuladas, mas as pessoas discutiam isso com outro nome. Choque de interesses ali, a necessidade de acomodar, né, fazer raciocínios consequencialistas, utilitaristas, ele estava presente no processo constituinte. E como isso vai para a Constituição, então isso é um risco da política, então isso é um risco constitucional. Então, eu concordo com a primeira premissa do Adrian Vermeulen, que foi estabelecida pelo Mathieu, de que o lugar para estabelecer, tratar dos riscos da política são as constituições. Uma segunda premissa que eu preciso colocar é que é inevitável que a gente assuma que esses riscos são equacionados em qualquer debate parlamentar ou jurisdicional com base em alguma concepção de consequencialismo. Pode não ser utilitarismo, pode não ser um pragmatismo puro, mas os trade-offs eles são colocados na mesa, de alguma forma. O problema, para mim, e eu acho que essa é a grande mensagem desse livro, é que esse livro denuncia que a forma como nós fazemos isso é muito relevante. Porque é óbvio dizer que se a gente vai decidir aqui se o Brasil vai usar agrotóxico XYZ ou não vai usar os agrotóxicos XYZ, a gente vai sopesar custos e benefícios. As bancadas parlamentares vão fazer isso de acordo com seus próprios interesses, suas próprias visões, né? Agora, isso a gente tem que aceitar, porque faz parte do processo democrático. O que a gente não precisa aceitar, e eu acho que esse é o recado desse livro, é que se a gente for equacionar esses riscos de uma forma a reduzir as externalidades negativas desse processo, a gente precisa adotar uma postura diferente, uma postura mais cautelosa. Essa é a discussão, essa postura metodológica que precisa de uma vontade humana para fazer, não tem coerção que seja capaz de fazer isso, né? Ela está por detrás dessa leitura desconfiada, que eu acho que o Adrian Vermeulen, que a Sunstein, que vários autores fazem do princípio da precaução. Porque constitucionalismo da precaução é um nome chique para princípio da precaução, né? Eu acho que é você, diante da incerteza, né, os conceitos ali o Mathieu botou na tela lá, diante das incertezas, você precisa sopesar, né? Você vai fazer lá um sopesamento, enfim, do que está na mesa, do que não está na mesa, e, enfim, tomar alguma decisão. Bom, então, também eu acho que a gente deve assumir também como premissa que os legisladores, quando eles atuam, os intérpretes constitucionais, nós, advogados, ministros da Suprema Corte, quando eles fazem política constitucional, eles também estão diante de um cenário de extrema incerteza, né?
Eles lidam com os riscos, eles são obrigados a dar soluções para determinados problemas, fazer ponderação. No Brasil a gente tem o princípio da proporcionalidade, eu não sei se existe na França da forma como a gente aplica aqui. Aqui a gente aplica, vamos dizer assim, de uma forma extremamente à vontade, né? Assim, a gente aplica a proporcionalidade de qualquer forma. E o curioso é que o princípio da proporcionalidade, quem falou isso é o Alexandre Aragão, numa palestra que eu fui, o princípio da proporcionalidade é uma análise de risco, é uma análise de impacto regulatório diante de uma determinada política constitucional que eu vou fazer, né, que eu pretendo fazer. Então, assumindo que os legisladores também vivem nesse ambiente de incerteza, por que o constitucionalismo da precaução ele tem problemas, né? O princípio da precaução, assim, só para colocar, né, o curioso é que o princípio da precaução no Brasil está previsto na Constituição. Ele decorre lá do artigo 225, tem um inciso que cuida de matéria ambiental, mas, assim, o princípio da precaução pode ser traduzido para todos os outros ramos do direito, né, dentro dessa visão de constitucionalismo da precaução. O que diz o princípio da precaução? Ele diz que, diante da incerteza, você deve não agir, né, ou adotar uma postura mais cautelosa, uma postura de cautela, uma postura mais tímida, porque a sua ação, diante da incerteza do que vai acontecer no futuro, ela pode suprimir, ela pode atrapalhar, ela pode revogar algum valor fundamental, um valor relevante, né, constitucional. Ela pode suprimir um determinado valor constitucional ou mesmo ofender a Constituição. Então, o que a gente faz? Para a gente evitar esse abuso da nossa própria ousadia, a gente entrincheira o direito. A gente coloca o direito sempre com a pulga atrás da orelha, com dificuldade de avançar, com um pouco mais de boldness, de segurança, exatamente, obrigado, com um pouco de segurança. E é curioso, porque, e aí o Matheus também falou um pouco disso, é que, na verdade, isso parece uma aposta no pior. A gente aposta que o pior vai acontecer. O pior com certeza vai acontecer. Então, se o pior vai acontecer, na hora que a gente for analisar os trade-offs e tal, vamos pensar sempre no pior. Por mais que esse risco seja dirimido, se o valor que, na pior das hipóteses, pode se realizar violando um direito caro à sociedade ou caro às instituições políticas, não vamos fazer. Vamos nos resguardar, vamos nos precaver. O constitucionalismo da precaução, então, ele aposta no pior. E advém do pensamento liberal, porque o pensamento liberal também aposta no pior. O pensamento liberal, na sua origem, ele advém de uma concepção de que a atuação do Estado é deletéria. Isso está na raiz do pensamento liberal, né? Claro que depois aí surge o liberalismo social, do Michael Sandel, aí você vai criar teorias mais à esquerda ou mais à direita que repensam o pensamento liberal. Mas, na verdade, as ideias que estão por detrás do pensamento liberal, eles advêm de uma certa desconfiança do Estado, né? Ele é um contraposto ao Estado absoluto, ele é um contraposto ao Estado tirânico, né? Vamos por assim dizer. E aí, eu acho interessante que quando a gente trata de controle de constitucionalidade, né, eu acho que esse é um exemplo que ajuda a esclarecer as coisas. Eu fiquei com eu confesso que eu fiquei com um pouco de dificuldade de aceitar os exemplos do livro, quando eu li. São exemplos muito enraizados na cultura norte-americana e que fazem muito sentido para o direito norte-americano. Ele fala dos standing armies, isso não faz o menor sentido para um brasileiro. A gente não tem a menor ideia desse risco. Esse risco a gente não precisou equacionar em momento nenhum aqui. Então, eu tentei trazer aqui na minha fala alguns exemplos aqui de algumas coisas. E acho que um dos principais exemplos é o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade no Brasil, aí voltando para aquilo que eu estava falando, né, que a gente está sempre tentando equacionar a tensão entre constitucionalismo e democracia, porque é um risco da política, a gente considera isso um risco da política, a gente concebe o controle de constitucionalidade como um mal necessário. Olha aí a nossa aposta no pior. Olha, já que a atividade legislativa, olha a desconfiança do pensamento liberal nas atividades do Estado, já que a atividade legislativa do Poder Executivo, já que a atividade executiva do Poder Executivo e legislativa do Poder Legislativo, tautologia aí, desculpa, ela vai, em certa maneira, em algum momento, violar direitos. Se eu sou um precavido, o que eu vou fazer? Eu vou entrincheirar. Qual é a melhor forma de entrincheirar? Eu crio um poder de veto. Um poder de veto que é, na sua essência, antidemocrático.
Tem milhares de justificativas, eu sei, vanguarda iluminista, tudo isso está na ordem do dia, mas assim, existe um poder de veto, o controle de constitucionalidade é um poder de veto. Justamente para poder a gente preservar determinados direitos de minorias, né? E é curioso porque é fácil refutar essa premissa, e aí você mostra uma certa contradição dentro dessa postura da precaução, que no Brasil também, aqui como advogado público, isso está na ordem do dia, está na nossa atividade de todos os dias, mas já falaram sobre isso hoje mais cedo, acho que na palestra do Rafael, eu não sei, alguém falou. Se você pensar que em matéria de controle de políticas públicas, vem um juiz lá com base aplicando a Constituição, ou seja, fazendo essa política constitucional. Ele invalida uma determinada proposição do Poder Executivo em bases constitucionais, a gente sabe que isso desaloca recursos, né? Então ele vai lá, olha, eu não posso deixar de conceder aqui numa ação individual o direito à vida de uma pessoa que precisa ser internada no hospital público brasileiro, que está entupido e então por isso não tem vaga, mas é a doença desse cara. Na minha visão, dentro do processo judicial, na minha visão de túnel do processo judicial, porque eu não sei nada do que está acontecendo fora do processo judicial, eu não tenho números para isso, eu só vejo um jornal, eu vou lá, eu dou uma decisão e eu digo, olha, eu tenho que preservar o direito à vida. A sua recusa em atender essa pessoa, o Poder Executivo, é inconstitucional. Tudo bem, o princípio da precaução aí está aplicado de forma excelente. Qual é o problema? É que esse princípio fala contra si próprio, porque a partir do momento que eu observar que na hora que eu enfiei uma determinada pessoa dentro de um leito para tratar uma determinada doença, com determinados recursos, eu desaloquei recursos que poderiam, aí numa visão utilitarista ou talvez até consequencialista, salvar a vida de outras pessoas, eu também violei o direito à vida. Eu também afastei o direito à vida. A minha posição da precaução, a minha discussão aqui não é sobre mérito. O meu mau uso do princípio da precaução, ele decorre do fato de que a minha postura ao tomar a decisão não leva em consideração as variáveis que deveriam estar na mesa. Eu deveria, no mundo ideal, claro que os juízes não têm incentivos para isso, mas eu deveria, no mundo ideal, chamar as pessoas envolvidas e que têm condições de falar sobre isso, sobre como é que está a alocação dos recursos, como é que estão os leitos nos hospitais, para poder analisar e tomar a melhor decisão. Uma decisão, e aí a questão da postura é relevante, uma decisão baseada no princípio da precaução, o William Vermeulen vai falar isso, ela não necessariamente é a pior, mas ela com certeza vai ser a pior se eu tomar essa decisão sem analisar todos os riscos que poderiam estar na mesa. A miopia é um problema. A miopia é um problema gravíssimo. E a miopia está no dia a dia, está na ordem do dia, principalmente do controle de constitucionalidade, que no Brasil é difuso e, enfim, tem muitas formas de se manifestar. Então, a denúncia que ele faz do constitucionalismo da precaução, dessa aplicação histérica do princípio da precaução, ela não está no resultado, ela está na premissa. Bota valores que deveriam ser encampados para se autodestruírem. Ele usa um termo, fobofobia, você cria fobia da fobia. Quer dizer, você usa o seu próprio recurso que você quer beneficiar contra o seu próprio recurso e você fica numa espiral em que você fica cada vez com medo de tomar a decisão e você não toma. Você está no looping, exatamente. Você está no looping. Você nunca está tomando a decisão. Porque você está com medo toda hora. Você está toda hora desalocando os incentivos, não trabalhando os riscos da forma correta, da forma ideal, pelo menos. E tem exemplos, assim, na política brasileira e estou falando política, mas não seria no constitucionalismo, se eu não estivesse aqui já entre amigos, aqui no final, que são evidenciam claramente isso. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal instaurou lá um inquérito com base no artigo 43 do Regimento Interno, de ofício, para combater fake news. No Brasil, estava conversando com o Mathieu também, me parece que no Brasil e na França, o Poder Judiciário, em matéria criminal, só atua provocado. É uma regra constitucional, não só brasileira, no direito norte-americano também. Eu não quero discutir se isso é bom ou ruim, se isso foi útil ou se isso não foi útil. Mas o escopo que o Supremo Tribunal visava, ou seja, a precaução que ele queria tomar, estava relacionado ao fato de que ele queria evitar atitudes detratoras da própria corte no futuro. O que ele não soube fazer, se ele tivesse feito uma análise de risco, talvez à la Vermeulen, ele, na verdade, deveria ter observado, por exemplo, o ambiente das redes sociais, que é de dificílimo controle, o engajamento do governo que tensionava com o Supremo Tribunal Federal à época. Ele devia observar que o Ministério Público, preterido da sua atuação constitucional, prevista na Constituição,
não atuaria em outras frentes, provavelmente, ou atuaria com uma certa má vontade, para combater exatamente essas detrações contra a Corte. O que ele criou? O Supremo Tribunal Federal não é culpa dele, mas o erro em acessar as premissas aumenta a tensão institucional. E aí a gente vai ver 8 de janeiro. As pessoas foram a Brasília, quebraram bastante coisa, mas quebraram principalmente o Supremo Tribunal Federal. Não é culpa do Supremo. Mas ele poderia ter feito, adotando uma postura de um pouco mais de humildade institucional, talvez, de usar o seu próprio poder político, acessar os riscos de usar o seu próprio poder político, porque ele tem poder político, para, por exemplo, tentar combater esses detratores de forma difusa, usar a estrutura do Ministério Público, que é responsivo ao que quer o Supremo Tribunal Federal, pode não ser o Procurador-Geral da República na época, mas tem meios para fazer isso, usar o CNJ, tem instituições. Ele poderia ter criado uma estrutura, uma força-tarefa, vamos dizer assim, para poder cuidar disso. Quando ele resolveu assumir para cima dele essa postura, ele ficou sujeito aos mais diversas críticas, e hoje, ou antes de ontem, tivemos aprovada no Congresso Nacional claro, backlash de todo esse agigantamento do judiciário. Né? Agora os parlamentares querem criar mandato, eu nem sei se isso é uma coisa ruim ou boa, mas querem criar mandato fixo para o ministro supremo, a ideia do Rousseau, na verdade, isso não é uma ideia nossa. Querem criar cláusula não obstante, que é o poder do parlamento invalidar as decisões judiciais. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu acho que o Mathieu trabalhou, eu acho bom, é da presunção de inocência, não vou repetir, né, mas é basicamente isso. Quando você quer... As regras de presunção de inocência, elas falam assim, elas trabalham com o seguinte trade-off. É melhor que eu tenha várias pessoas culpadas livres do que um inocente na cadeia. Tudo bem, tá ótimo. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, depois do Patriot Act, lá, eles começaram a ver, né, eles fizeram umas estatísticas lá, que eu não sei de onde vieram, também temos que desconfiar disso. Isso tudo é gestão de risco. E eles viram que, na verdade, tudo bem, mas se você fizer um cálculo utilitarista, sair um cara que é culpado, ele sair com um colete e ele matar 10, a presunção de inocência desses 10 você não vai poder fazer valer, porque o direito à vida deles foi suprimido. Então, por um cálculo utilitarista, o que você pode fazer? Você usa o princípio da precaução. Entendeu? Se você usar o princípio da precaução nessa, o próprio direito que você visava proteger começa a fagocitar o próprio direito. Né? A presunção de inocência, ela própria vira... ele usa a palavra em inglês self-defeating, ela se derrota, entendeu? Com base se você acessar por meio da precaução. Então, enfim, eu vou me encaminhando para o final aqui, não sei quanto tempo eu tenho. 4 minutinhos, vou me encaminhar para o final aqui. Eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, no direito brasileiro, agora a gente está na moda a gente falar de análise de impacto regulatório. E eu sou um militante do direito constitucional, essa é a minha área. Eu acho de muito pouca humildade que o direito constitucional brasileiro fale pouco sobre análise de impacto regulatório, justamente porque nós queremos formular as teorias, nós queremos desenhar o céu, entendeu? Então nós não precisamos descer as minúcias, fazer análise de impacto regulatório. Só que a legislação brasileira, o parlamento brasileiro, está pedindo isso. A legislação nova das agências reguladoras prevê análise de impacto regulatório, que é de 2018. A legislação de liberdade econômica no Brasil, que é de 2019, manda fazer análise de impacto regulatório. Milhares de instâncias do Poder Executivo no país estão fazendo análise de impacto regulatório. Se nós vamos fazer política constitucional, e sim, isso é política, e a nossa Constituição se presta a regular a política também, tratar da política e regular a política, nós também, constitucionalistas, legisladores, intérpretes da Constituição, Supremo, nós temos que fazer análise de impacto regulatório. Isso tem que fazer parte da nossa tomada de decisão. Fazer parte. Agora, também, falar isso é um pouco óbvio, eu acho. Eu acho que tem uma certa obviedade, já que estava todo mundo antes falando de impacto regulatório, e impacto regulatório é legal, é excelente, então, se o Supremo Tribunal Federal começar a fazer impacto regulatório, isso também é excelente. Mas qual que é o pulo do gato, eu acho, aqui do livro do Adrian e tal? É o que ele chama de viés negativo da observação, que é mais importante do que colocar as boas ideias na mesa, colocar as péssimas ideias na mesa. Porque as péssimas ideias na mesa, rapidamente a gente exclui. A gente tem que se habilitar a excluir. Se a gente fica com viés, tentando perseguir um determinado caminho, a gente e as más ideias às vezes militam contra nós, eu parlamentar, eu intérprete da Constituição, o que eu faço? Eu escanteio. Porque eu tenho o princípio da precaução no meu bolso.
Eu não posso correr aquele risco, então não me interessa se a má ideia milita contra mim, se a boa ideia, se existe uma boa ideia diferente da minha, não interessa. Eu boto o princípio da precaução no bolso e falo, ó, tchau, entendeu? Simplesmente eu vou adotar esse curso de ação. Esse viés negativo é muito importante. Então, assim, para finalizar, né, agora que eu estou finalizando aqui, meu tempo tem 1 minuto, a antítese disso, para falar de política constitucional, a antítese disso é o que o ministro Marco Aurélio Mello dizia. Que ele dizia assim, primeiro eu encontro a solução, depois eu vou buscar no direito alternativo. Isso é a antítese disso. O César Asfor Rocha, quando escreveu uma homenagem ao ministro Marco Aurélio, disse que aprendeu muito isso com ele. Ele foi ex-presidente da STJ. Então, isso é a antítese dessa humildade institucional, dessa mudança de postura. Respostas atrapalhadas a priori podem ser corrigidas se a gente adotar uma postura mais dialógica, e aí vem as milhares de teorias do diálogo que, enfim, o Rodrigo Brandão, que daqui da casa, escreve, mas o Barry Friedman, nos Estados Unidos, é um papa disso aí. Enfim, o que eu quero dizer é que boas decisões surgem com os olhos abertos, mas eles jamais surgem com os ouvidos tampados. Era isso. Bom, depois dessa belíssima exposição, eu encaminho aqui a mesa para encerramento do colóquio. E aí eu queria quebrar um pouquinho a rotina que está aqui, pelo menos é o que está escrito aqui. Eu queria convidar o professor Terron e o professor Almeida para virem aqui encerrar o colóquio. Bom, então eu vou passar a palavra aqui primeiro para o professor Almeida. Boa tarde, já quase boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o quanto foi interessante o dia de hoje, o quanto as discussões foram ricas e, da minha modestíssima perspectiva, o quanto este colóquio contribuiu ou cumpriu aquilo que ele se destinava, ou seja, permitir que nós possamos olhar além dos nossos problemas e podermos ver como é que as coisas acontecem nos outros lugares. Eu acho que essa curiosidade é inerente, tem que ser inerente a todos aqueles que exercem uma atividade, uma profissão na área do direito. Aquele que estuda direito tem que ser profundamente curioso e insatisfeito com aquilo que ele já viu e aquilo que ele já sabe. É quase uma compulsão pelas novas ideias. E nós hoje tivemos aqui, por exemplo, nesta última mesa, questões interessantíssimas discutidas e que eu pessoalmente não havia pensado nelas, não tinha o alcance do tudo que isso significava. E lembrando que o direito constitucional, de alguma maneira, e eu estou longe do direito público, é o fundamento das relações entre nós todos. Então, eu acho que chegamos ao termo, a um bom termo, como diria São Paulo, cumprimos a missão, combatemos o bom combate, cumprimos a missão e gostaria de mais uma vez renovar os agradecimentos, em primeiro lugar àqueles que vêm de longe, àqueles que vêm de 11 mil quilômetros de distância, os nossos 4 amigos franceses, Francine Macorrigue, Grégory Calflèche, Mathieu Carpentier, Julien Terron, muito obrigado por terem vindo aqui transmitir e nos dar aquilo
que as pessoas têm mais precioso, que é o seu tempo e o seu conhecimento. E nós, em nome de todos os que aqui estamos, agradeço muito vocês terem feito esse esforço. De igual modo, também agradeço a todos os palestrantes que aqui estiveram, principalmente os nossos colegas da PAGM, por também terem feito essa contribuição sua, do seu tempo e do seu saber, e nos terem, além disso, dado ainda o carinho do acolhimento com uma excelência de organização, que eu mais uma vez agradeço à doutora Arícia Correia, a quem eu transmito aqui à distância os meus sinceros agradecimentos e a minha admiração. Queria também agradecer aqui, em nome de todos, da Procuradoria, a doutora Ana Paula, o acolhimento, a oportunidade que nos foi dada, e eu espero que daqui a mais 18 anos eu já estarei um pouco mais velhinho, já estarei provavelmente de bengala lá num canto lá, mas espero ainda poder vir aqui assistir e continuar a aprender. E uma palavra última de agradecimentos também ao Procurador-Geral Daniel Bucar, que acompanha estes encontros há tanto tempo, e o meu reconhecimento e também o meu agradecimento. Obrigado. Depois dessas calorosas palavras, eu vou passar a palavra para o professor Terron. Je vous remercie. Alors, c'est difficile de passer après José Gabriel. É difícil falar depois de José Gabriel. É claro que nós temos que agradecer. Não é difícil vir até aqui encontrar com vocês. Não é difícil convencer os colegas a vir até aqui. São amizades que são mais difíceis a serem feitas do que aqui com vocês. É uma grande honra realmente vir até aqui. Muito obrigada, Procuradoria, vir até aqui em Rio. E é tão bom ver os amigos aqui. E também nós temos tanta felicidade em acolher os nossos amigos. E agora é só escolher o tema do ano que vem. E como você disse, é muito justo. É cansativo ser jurista, é cansativo ser universitário, porque o questionamento é permanente, a satisfação é inexistente. E às vezes a gente diz, bom, agora eu vou descansar um pouco e simplesmente fazer consultas, mas ao mesmo tempo a gente está sempre sendo confrontado a algo. Eu acho que essas jornadas são muito interessantes. Primeiro, do ponto de vista do direito comparado, mas não é só do direito positivo, fazer um raciocínio vendo como é que muda de um direito para outro. Há também o pensamento sobre coisas que são interessantíssimas, e eu espero que isso seja recíproco. Passeio do direito privado ao direito público há uma maneira de universalidade que nos une no nosso raciocínio, e é tão bom, e muito obrigado fazer perdurar esse sentimento. Muito obrigado. Bom, após essas sábias palavras, eu declaro nossos trabalhos encerrados. Até o próximo colóquio.